João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus veio para nos dar liberdade. Como diz a palavra de Deus, ele veio para nos libertar. E naquela época, o povo estava esperando um libertador realmente. Um Messias que iria libertar eles das mãos dos romanos. Eles estavam esperando um libertador político. E é fato que Jesus veio libertar aquele povo, mas não politicamente. Ele veio libertar do pecado. Muitas pessoas acham que são livres, mas ainda estão presas. Vejo, por exemplo, em muitos amigos meus a dificuldade de aceitar Cristo em seu coração e ter a sua vida transformada pelo fato de achar já estarem livres e não precisarem dar satisfação a ninguém. Eu faço da minha vida o que bem entender, eu chego a hora que eu quiser, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu bem entender. E o pecado, ele nos dá essa sensação de liberdade. O prazer do pecado nos dá essa sensação de liberdade. Nós precisamos ter a mesma ótica de Deus. Nós precisamos enxergar o pecado da mesma forma que Deus enxerga e ver que isso é um mal que habita dentro de nós. Há somente um caminho para que o pecado não tenha domínio sobre nós. É o Espírito Santo. Através da graça de aceitar o sacrifício de Jesus, de ter o Espírito Santo morando dentro de nós, o pecado já não nos faz escravo. Naquela época, Jesus enfrentou isso. Ele estava pregando sobre a liberdade, mas ele estava pregando para pessoas que acreditavam já estar livres. É isso que acontece no dia de hoje. E Jesus fala assim que eles não estavam livres, eles estavam presos por conta do pecado. O pecado é como se fosse uma cadeia e existe apenas uma porta para sair dessa cadeia. Ela se chama Jesus Cristo. Essa porta está aberta 24 horas. A qualquer momento nós podemos passar por ela e estar livres do pecado. Mas haverá um momento em que essa porta vai se fechar e aí será tarde demais. Quando chegar no final da nossa vida, podemos morrer e descobrir que passamos a vida inteira presos, acreditando estar livres. E Jesus veio nos dar essa liberdade, porque o pecado é uma cadeia, e essa cadeia exige um salário, que é o salário da morte. O salário do pecado é a morte, não a morte física, a morte espiritual. Passar a vida eterna longe da presença de Deus, passar a vida eterna longe dele. Porém, alguém já pagou por nós. Alguém já nos libertou. É como se eu e você estivessem no corredor da morte e o juiz chegasse diante de nós e falasse que estava tendo misericórdia. Nós estávamos tendo consciência da gravidade do crime que nós havíamos cometido, mas alguém chegou diante de nós e falou para a gente não pagar, porque ele já tinha pago e estava nos dando a liberdade e poder viver a vida tranquilamente. Nós estávamos condenados por conta do pecado, mas alguém já pagou por nós. Alguém já nos deu a liberdade, já pagou a fiança e nós podemos viver livres. Já não há mais barreiras para chegar diante de Deus, correntes que possam nos aprisionar. Abra o seu coração, aceite Jesus e seja livre.